Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todos e todas que nos ouvem, nos assistem. Esse aqui é o podcast do Coletivação, Mandato Coletivo. Pode pôr para quebrar, o nome do podcast. Estamos mais uma vez aqui conversando com os nossos companheiros, nossos amigos, sobre um tema da maior importância, né, que é as práticas integrativas e complementares em saúde no SUS, né, que são aqueles saberes populares que são incorporados, né, ao acolhimento dentro do Sistema Único de Saúde. E nós temos três companheiros, aí, dois companheiros e uma companheira que tem muita experiência, não necessariamente no SUS, mas na convivência com esse tipo de prática, né, que abarca... existe uma política nacional, né, de prática integrativa e complementares no SUS, né, que abarca desde a acupuntura, homeopatia, dança, musicoterapia, quiropraxia, etc., etc., e também o trabalho das benzedeiras, né? Tudo isso aí cabe na política nacional das práticas integrativas. E o ponto de partida dessa conversa aqui é um livro, né, um ensaio fotográfico do companheiro Flober Barbosa, né? Flober, nome de escritor, né? Ele falou que o avô dele era livreiro, colocou o nome do pai dele. É isso mesmo, Flober? É isso mesmo. É o pai que passou para o filho, né? Gustavo Flaubert, um escritor, né, francês realista, né? E o Flaubert não é da área de saúde, evidentemente, mas acabou entrando aí por causa desse trabalho, esse ensaio fotográfico e a convivência com as benzedeiras aí na região do DF e no entorno. Ele vai falar um pouco desse ensaio, desse trabalho, né, que foi feito junto com outra companheira chamada Pilar. O Abraão representa a Central de Movimentos Populares no Conselho de Saúde, Nacional de Saúde, e também coordena a comissão setorial, que cuida das políticas aí, da prática integrativas, que tem uma importância muito grande na atenção primária no SUS, né, no Sistema Único de Saúde. O Abraão é companheiro de Uberlândia, também trabalha com a economia solidária, é um operário da construção civil e é da Direção Nacional da Central de Movimentos Populares. A Cris, que hoje é Cris do Coletivação, né? Cris do Coletivação, tem que guardar esse nome, Cris do Coletivação. Ela é representante legal do mandato coletivo Coletivação junto à Justiça Eleitoral, né? Então, amanhã já pode divulgar o número, né? Quer dizer, quando esse programa for ao ar, né, a gente já pode divulgar o número do Coletivação, é 13613, né? 13 de PT, né? E o 6, que são 6 co-candidatos ao mandato coletivo. A Cris, além de ter assessorado o Conselho Nacional de Saúde, também tem uma experiência importante como professora de yoga, né? Né? Hoje fala yoga, né? Eu sempre falei yoga, né? Eu sou das antigas, yoga, né? Então, a yoga também faz parte das práticas integrativas e complementares de saúde, né? Então, para dar arrancada aqui nessa conversa, nessa discussão, eu vou passar a bola aqui para o companheiro Flaubert, para falar um pouco desse trabalho que desembocou na publicação desse ensaio fotográfico, né? Vou até mostrar aqui, né? Sim, aqui a capa. Esse ensaio fotográfico está disponível aí. Depois a gente pode explicar, quando divulgar o podcast, como é que compra, né? Como é que adquire esse trabalho aqui, né? Tá? Então, vou passar a bola para o Flaubert para ele explicar um pouco, mostrar um pouco como é que está sendo essa experiência aí, a convivência com o trabalho das benzedeiras aqui no DF e no entorno. A palavra é sua, Flaubert. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. É um prazer estar com vocês. Inicialmente, eu vou parabenizar essa iniciativa de coletivização, né? E o coletivação, né? São 6 pessoas e eu acho isso extremamente interessante. Eu acho que vivemos toda uma situação muito gregária, né? Eu brinco muito que se eu tivesse nascido peixe, eu jamais seria um tubarão, jamais seria isolado, pertenceria a um cardume. Eu gosto muito dessa situação de participar junto, né? Já tive experiências em cooperativa de ensino, participo de cooperativa
de servidores públicos, e eu acho que essa concentração de ideias, essa concentração de esforços é uma situação que só traz um bem para a sociedade. Parabéns para vocês. Bom, especificamente aí, dentro da matéria que eu estou dominando, né, nesse momento, que eu estou trabalhando nesse momento, eu tenho uma formação em História e Direito, minha área é Ciências Humanas, e há uns 12 anos eu comecei a trabalhar com fotografia de uma forma mais dedicada. Eu sempre fotografei, mas após a aposentadoria, né, depois de 40 anos de vida trabalhando e sem muito tempo para fotografar fora do lugar de onde eu moro, eu tive essa oportunidade e comecei a fazer alguns trabalhos, né? Eu faço muito a fotografia que tem pessoas, né? Eu gosto da fotografia humanística, então trabalho junto a eventos, né? Eu tenho dentro desse processo cultural, eu valorizo muito a cultura brasileira, né? Óbvio, e tenho procurado me focar, colocar minha situação daquilo que está perto de mim, mas que tem um envolvimento muito grande com a população, desde de religiões afro às religiões tradicionais católicas, né? E os seus envolvimentos. Dentro aqui da minha região, eu moro em Sobradinho, no Distrito Federal, e no caminho da Fercal aqui, eu moro no Grande Colorado, que é uma região de condomínios, mas tem um acesso direto à Fercal. E lá eu descobri alguns envolvimentos de pessoas com uma área bem interessante, né? Então, eles têm lá a festa do Dia de Reis, que tradicionalmente ocorre em janeiro, né? Dentro da situação de Reis, tem a festa de São Sebastião, que é também em janeiro, dia 19, e a festa do Divino. E tenho buscado lá uma fonte de imagens para manter viva essa chama da cerimônia popular, com eventos populares, aquilo que é trazido do povo para o povo, certo? É essa tradição oral, essa tradição de atos, o que me atrai muito, e outras pessoas também. Bem, eu sou mineiro, nasci em Belo Horizonte, vivi lá, hoje eu tenho mais tempo de Distrito Federal do que de Minas, mas eu vivia em Minas até 81, 82 eu mudei para Brasília. Quando eu era garoto, lá na metade do século passado, diga-se, né? Mas lá, eu nasci em 50, então, na época de 50, quando eu tinha 6 anos, 56, 57, era muito comum na região que eu morava, benzedeiras e rezadores, principalmente as benzedeiras. Então, era na minha família, minha mãe sempre se recorria às benzedeiras dentro de um grupo escolar, né, onde todas as mães participavam disso, era uma coisa muito interessante, e isso teve um significado muito grande na minha vida, né? Durante muito tempo eu convivi com essa situação. Mudei para Brasília, 30 anos depois, já um homem, né? Casado e tudo mais, vim para Brasília e nunca mais ouvi falar de benzedeiras. Passei todo esse tempo sem saber onde andavam as benzedeiras. Em 2019, eu tive um insight, né? Falei, gente, eu estava terminando um trabalho que chama Cerrado, né? Eu fiz também como coautor, um grupo de 6 pessoas, fizemos um levantamento aí sobre atividades no Cerrado, que é interessante, uma hora a gente pode conversar disso também, que pega desde da natureza até a exploração econômica absurda, né? com a situação agrícola que está dizimando o Cerrado, e a preocupação com a água, e fizemos um trabalho nisso. E quando acabou esse trabalho, eu falei, qual será o meu próximo passo? Bem, dentro dessa situação, lembrei das benzedeiras e, conversando com a Pilar, que é minha amiga de algum tempo, ela falou, olha, que se interessava também em participar do projeto, eu contei a ela o que eu estava pensando em fazer e partimos para fazer uma pesquisa, fizemos um levantamento, né, do que poderia ser feito
aqui na região e começamos a entrar em contato. Na verdade, quando eu conversei com ela, eu já havia feito algumas imagens e já tinha procurado algumas pessoas. Bem, vamos lá agora cair especificamente na situação do trabalho. Não foi difícil eu localizar benzedeiras. Comecei a perguntar para uma pessoa e por outra me disseram de um grupo que se reunia na 315 Norte, no posto de saúde da 315 Norte, certo? Procurei as pessoas, falei com a Maria Bezerra, que exerce uma liderança desse grupo, ela é que tomou a frente. Maria Bezerra tem um histórico de benzedeira na família e ela acabou agregando em torno dela um grupo de pessoas também interessadas em manter viva essa tradição. De uma hora para outra, eu estive lá, conversei com elas, perguntei se eu podia fotografar, expliquei o que eu queria fazer e depois de 1 ou 2 semanas, a gente conseguiu uma autorização. Eu comecei a fotografar muito acanhadamente, digo acanhadamente, assim, para não, sem levar um equipamento grande, fotografando com celular e tal, para quebrar essa situação de você chega com a máquina profissional, fica todo mundo prestando atenção na tua lente, tira a naturalidade de tudo. Então, eu fui a alguns encontros com elas, quebrando essa situação e me tornei amigo, certo? Hoje eu tenho uma amizade profunda com essas pessoas, gosto muito delas, elas também me aceitaram muito bem nesse grupo. De imediato, eu acho que eu tive um contato com umas 30 pessoas. Eu nem sabia que existia Bezendeira em Brasília. Tá? Talvez assim, é uma ingenuidade minha, porque como Brasília é um centro cultural amplo, né, onde vem gente do país inteiro, onde nós temos representações do Rio Grande do Sul a Rondônia, então você tem uma comunidade cultural extremamente farta. E eu ingenuamente achava que, né, não tínhamos mais benzedeiras. Foi uma surpresa. Descobri esse grupo que chama Almas Benzedeiras de Brasília, certo? Escola de Almas Benzedeiras. Essa escola não é uma escola no sentido de ensinar, é uma escola no sentido que eu verifico tradição, lá. né? É a tradição. Como a universidade lá da Idade Média era, quer dizer, uma agregação de pessoas em torno de um tema onde eles procuram aprofundar e transferir os conhecimentos que uns têm para os outros, formando, na verdade, uma base de informação maior. O Flober, eu esqueci de falar que o nome do livro é Benze que Passa, né? Que é um Benze nome que Passa. bem Que é sugestivo. uma situação, é uma frase muito dita, né? Ela não é um original meu, é uma frase que é muito dita dentro dessa comunidade, né? Benze que passa, né? Na minha família mesmo, minha mãe falava isso, né? Tá com algum problema de saúde e tal, aquelas coisas, né? Então, o benze que passa era uma recomendação para que se tivesse uma forma mais imediata, uma forma. A gente tem que lembrar, o Afonso, de algumas situações do que era o Brasil, do que é o Brasil de hoje, né? Então, veja só. E aí é que vem por que eu me despertei para o tema, por que eu me lembrei dele. Deixa eu passar para o Abraão aqui rapidinho, Flávio, depois volto para você. Deixa eu passar para ele aqui, para o Abraão comentar sim, vamos as lá. palavras. Eu acabo falando muito. O rodízio aqui. Tá? Abraão, aí em Uberlândia, eu sei que tem um companheiro aí que trabalha com ervas, né? Me esqueci o nome dele e tal, mas deve ter experiência também de benzedeira, rezadeira aí, né, Abraão? Bom dia, boa tarde, boa noite, todos e todas. Quero agradecer o convite, é uma alegria muito grande estar aqui com o companheiro Afonso, nosso companheiro Frober e a Cris, né? A gente tem caminhado tanto tempo junto aí nessa caminhada, dos movimentos, tudo. Sim, aqui nós temos o Mariozan, que é um companheiro nosso MP, da cidade de Santa Vitória, que é um extraordinário raizeiro, fantástico. Mas nós temos benzedeira por aqui também. Eu estava tentando me lembrar que o nome da senhorinha, ela já faleceu. Ela benzeu minhas crianças, quando eu mudei aqui para Uberlândia, era pequenininha, sempre levava ela lá para ela benzer. A senhora que tem aqui. Perto de casa tem o senhor que benze, ele já parou, já com certa idade, ela quase não benze, ele ainda benze alguma criança, né? Porque
benzição, às vezes, recai alguma coisa sobre o benzedor, a benzedeira, entendeu? Eles têm que ter um certo cuidado. Então, acho que é interessante, quando criança não tem, que geralmente é uma criança que não tem alguns carregamentos que vêm da questão da alma, do espírito, coisas assim. Também eu converso com ele e tudo, e sempre coloco isso. Mas aqui na região, quando eu estava na prefeitura, a gente fez um levantamento, um encontro, encontramos perto de 30 pessoas que benzem, mulheres e homens que benzem aqui na... Sempre a gente encontra, aqui nas vilas, a gente encontra bastante ainda, nos assentamentos, na zona rural, tem muitos benzedores e benzedeiras ainda, né? Deveria ter mais, mas ainda tem bastante. Às vezes eu fico um pouco meio escondido, porque tem perseguição também, né? Tem uma série de coisas que implica no trabalho que eles fazem. É um trabalho extraordinário. Eu fui criado com benzição na roça, lá na roça, o que a gente tinha era benzição, era Zé do Mato, fisioterapia, simpatia, essas coisas todas que a gente foi criado, né? Então, tem um papel fundamental e uma coisa muito interessante que a benzição trabalha na questão da alma da pessoa, essa relação da alma com a matéria que a gente tem, né? Então, eles trabalham isso, né? Não sei se o Frauber conseguiu identificar isso, mas, de modo geral, no campo das benzições, né, você tem, basicamente, dois segmentos. A grande maioria do que eu tenho conhecimento, né, é aquele que fala no texto, por exemplo, que eles não cobram por benzição. Né? Uma grande parte, eles têm aquilo como um dom, que eles têm aquilo, uma coisa de Deus, do superior, né? Então não se deve cobrar. Né? Aqui nós temos um exemplo, claro, o Frauber deve ter conhecido Chico Xavier Uberaba, né? Um espírita que atendia milhares e milhares de pessoas. As pessoas doavam as coisas para ele, mas ele não cobrava de ninguém um centavo. Né? E tem alguns outros que fazem aquisição, alguma coisa que cobram, mas eles são, pelo menos no que eu tenho conhecimento, são a minoria, né? A maioria tem essa coisa do dom mesmo, de como eles recebeu. Eles têm muito essa coisa que tem no meio popular, né? Então, ele recebeu aquilo, ele recebeu de alguém. Então, um dom, para quem acredita em Deus, é o outro ser superior do universo, que ele trabalha aquilo lá portanto, ele tem, tipo, a missão de estar ajudando as pessoas, né? Uma coisa interessante, porque tem muitos assuntos, muitas coisas, algum tema que você chega aqui no Centro-Oeste se trata de um jeito, fala aquilo de um jeito, no Sul de outro, né? Se trata, mas essa questão do beijo que passa, onde eu tive contato com gente que trabalha com benzição, essa frase está do norte ao sul do país. É interessante isso. Onde você vai, tem essa questão. Quando eu vi lá, eu achei fantástico, né? Porque sempre tem... A gente ouvia muitas pessoas falando, não, vai na benze que passa. Ah, estou sentindo uma dor, não sei o que. Não, benze que passa. E depois também, se você pega a bendição, ela termina que ela tem uma relação com as plantas, né? Muito forte com as plantas. Tanto é que alguns benzedeiros, eles usam um raminho, né? E tem também um raminho que nem sempre não é de qualquer ramo. Tem o nome de umas plantas, mas que eles escolhem que é aquele raminho para... Agora, Ele usa... dentro do SUS, Abraão, a sua experiência aí, já há muito tempo que você trabalha nessa área aí, no segmento de usuários, né? Óbvio que o Conselho Nacional, os Conselhos de Saúde têm segmento de trabalhador, gestor, e o segmento de usuários, que é segmento dos movimentos de saúde, movimentos populares, etc. Né? Como é que você vê? Porque nesses últimos 3 anos houve várias involuções aí, né? Em muitas políticas públicas, inclusive dentro do SUS. Claro que a performance aí do SUS, dos trabalhadores durante a pandemia, jogou para cima, assim, a credibilidade aumentou muito, né, da atuação do SUS, mas no âmbito aí das práticas integrativas, como é que você tem visto aí, assim, como é que tem interagido nessas esse vetor da alopatia, né, que sempre é muito forte aí, dentro da medicina, né, da saúde, como é que está, como é que interage aí essas práticas integrativas com as práticas alopáticas, digamos assim?
é um desafio muito enorme, muito grande. Talvez a gente for pegar por região, a região Nordeste é que tem uma interlocução maior, você consegue desenvolver mais esse trabalho no próprio SUS, né? Eu até fiquei surpreso quando o Frober traz a questão do unidade de saúde em Brasília ter esse trabalho, né? Que é raro, a maioria das pessoas não aceita, tem uma dificuldade grande, né? Mas no norte, por exemplo, até por causa da dificuldade de médico, de enfermeiro, tudo termina que tem mais uma interlocução maior. Mas no último período, Afonso, as práticas integrativas, de modo geral, nós estamos sofrendo uns ataques violentos, né? Dentro do próprio governo, mas em especial no Congresso Nacional. Tem propostas dentro do Congresso de ele acabar com as práticas integrativas. Infelizmente, tem senador lá e deputado com essas propostas, um desafio grande, né? Esses tempos mesmo teve não me lembro, o senador convidou lá um cara que é no tal do Instituto Questão de Ciência, um instituto aí da elite, que tem muita grana, né? É um pessoal rico que doou muito dinheiro para o instituto, que é basicamente os médicos, e aí tem uma fala do cara lá, fez uma fala na comissão do Senado, detonando com as práticas, e pegou no primeiro momento, pegou a constelação familiar, que é uma prática um pouco diferenciada, que traz algumas coisas diferentes, nova, né? Mais nova para nós, né? Mas aí, o cara fala claramente que quer acabar com as práticas, com as PICs, né, com as práticas integrativas, e tudo aquilo que for similar a ela, né? Então, é um desafio. Por outro lado, também, a gente está reconstruindo uma nova frente parlamentar, porque a frente lá do Cheirinho, lá, o amigo da Cris, né? Um fila, né, que está detonando essa Meu amigo, questão, não. detonando com as práticas, de modo geral, com ele, que é um defensor das práticas, mas ele está trazendo as práticas para o campo da medicina, uma lógica alopática. Isso não serve para nós, né? Na nossa luta e demanda, nós queremos que todas as práticas estejam incluídas dentro do SUS. É um desafio enorme, nós temos que trabalhar muito para isso. Então, assim, eu continuo lá na comissão por mais esses 3 anos agora, e o meu objetivo é, dentro das minhas possibilidades, evidentemente que são muito limitadas, e como o Frober colocou, eu sou pedreiro, sou militante do Movimento Popular de Saúde, não tem nada a ver com profissionalismo na área de saúde, né? Mas eu costumo dizer que saúde tem que ter o tripé que o Afonso colocou, é a gestão, os trabalhadores e os usuários. E ninguém é mais importante do que ninguém. Todos nós somos importantes e queremos estar fazendo esse debate da saúde nós queremos. Eu, por exemplo, eu tenho já há alguns anos, acho que perto de 10 anos, né? Eu tenho um problema grave de sinusite, de rinite. Eu tenho praticamente 10 anos que eu não uso nenhum remédio alopático. Muito difícil eu tomar um comprimido, muito difícil, né? Como falou, tem o Mariozão lá, aqui o Bernardo tem a Cida, tem o Marcão, tem outras pessoas que eu recorro a ele. Eu vou no médico, faço um exame, né? Lá, minha diabetes estava meio alta. Eu não fui tomar remédio que o médico passou, não tomei, né? Controlo com coisas que eu tenho na minha casa, tenho na minha rua, tenho perto de casa, né? Por exemplo, bom, a folha da pata de vaca, que é uma planta, tem muito no cerrado aqui. Mamão e manga, que faz toda a casa, nas periferias da cidade nossa aqui, no interior, tem. Então, você faz uma infusão disso daí, toma, um tempo, você não precisa tomar direto, pronto, você controla a sua diabetes, no líquido que você quiser controlar. Agora Logicamente, Belbrão, vamos ouvir assim a opinião da Cris, né? Porque eu acho que já tem uma quantidade de médicos aí, né? E médicas, né? Que tem indicado, né? Essas práticas aí complementares, sim, né? Não é, ok. não é, não é tão raro assim como se imagina, né? Agora, claro Não, que tem essa bitola estreita da alopatia aí que ainda é hegemônica, né? Então vamos ouvir a opinião da Cris, que é a professora de yoga, né? E a yoga tem uma presença aí, né? Essas várias práticas aí que estão relacionadas e outras que podem ser agregadas aí dentro e fora do SUS, né? Como prática mesmo de prevenção, né? De valorização da saúde. Vamos lá, Cris.
Boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. Oi, gente. Salve aí, grande. Um abraço grande para o Flaubert, para o Abraão, para o Afonso. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui. Eu estou bem animada, né? Porque, bom, provavelmente isso aqui vai ao ar, a gente já vai estar, ó, na campanha 13613 aí. A minha experiência com práticas integrativas é bem grande, assim, né? Porque além de ter assessorado as questões lá no Conselho Nacional de Saúde, eu trabalhava lá com assessoria parlamentar, então acompanhei bem as leis, a frente parlamentar e tudo. Assim, tentei ajudar o Abraão até a romper algumas dificuldades que tinha com uma utilização dessa direita bem fascista, assim, das práticas, né? Uma utilização forçada aí para atendendo interesses que não eram os nossos interesses, assim, né? Então, eu faço um trabalho no CAPES e eu vejo como que atividades paralelas também ajudam no controle, inclusive medicamentoso, assim, né? Então, eu comecei aqui brincando com uma musiquinha do maculelê. Nos CAPs se usa muito grupos de capoeira, por exemplo, para colocar os usuários para interagir, até na questão de equilíbrio, né? De controle muscular e tal, porque os remédios psíquicos, assim, de transtornos mentais, eles atrapalham um pouco do equilíbrio e das funções musculares, né? Então, a capoeira ajuda muito. Eu já dei aula de yoga em alguns postos de saúde, no próprio Ministério da Saúde, que tem um espaço de bem-estar para os funcionários, né? Assim, então, a gente já trabalhou muito com isso, muito mesmo. E aí, o que eu acho que a gente precisa ver, viu, companheirada, é que a saúde é uma coisa integral. Saúde não é posto de saúde, nem emergência hospitalar, onde a gente vai lá, toma um remédio e volta para casa. A saúde é qualidade de vida. A saúde é bem-estar, é ter esgoto, é ter casa para morar, né? A saúde é você ter condições de interagir com as pessoas ao seu redor. A saúde abarca tudo isso. E a prática integrativa de saúde, ela caminha para o que vai além da dor que o corpo sente. Ela caminha para a construção da sua alma, da sua psique, da sua esperança. Então, quando você tem fé na benzedeira, você tem fé na sua vida. Você coloca o para frente, para além da dor instantânea ali daquele momento. E isso cura, é claro que cura, isso salva as pessoas, porque ter esperança em alguma coisa, acreditar assim, olha, isso vai me ajudar, acreditar já é um passo importante para a cura, né? Então, esses dias eu fui, sexta-feira, tem uma companheira nossa que estava com uma situação muito difícil, diabetes, fibromialgia, epilepsia, tudo que vocês podem imaginar, morando numa ocupação, assim, no meio do mato, com muita dificuldade, né, assim, e eu fui levar ela numa UBS, porque ela não estava nem conseguindo se deslocar, né, e quando eu cheguei lá, é uma UBS nova, e tem um núcleo de práticas integrativas dentro dessa UBS, na expansão de Samambaia, Abraão. Flaubert, na expansão de Samambaia, lá pertinho da fábrica da Só Frango, que tem aqui, da Asa Frango, sei lá, que é uma fábrica com muitos funcionários. Lá tem o núcleo de práticas integrativas, tem caminhada é prática integrativa, né? Tem yoga é prática integrativa,
e tem uma horta lá. Então, assim, é muito legal, porque aí você percebe que é assim, não é só você tratar ali da sua epilepsia, é você fazer parte de um grupo, é você conversar, é você fazer um exercício físico, né? Assim, as pessoas têm tanta dificuldade de fazer, né, isso, de tirar um tempo para isso, porque a vida é muito dura. Mas aí, se fizer parte do seu tratamento de saúde, você faz, pô. Você faz, porque, né, assim, você tira o seu tempo, porque você está entendendo que aquilo é muito bom para você. Então, assim, eu acho que, apesar de todos os ataques, existe uma expansão dessa visão mais integral da saúde e mais integral do ser humano, né? Que o ser humano tem que cuidar mesmo do espírito, da alma e do corpo e do social também, né? Então, eu lembro que na década de 80, a gente conversava assim, no final da década de 80, começo de 90, que eu não sou tão velha assim, gente, né? Falar do começo da década de 80, desculpe. Mas a gente brincava assim, pô, as pessoas falavam assim, você está com um problema? Vai na terapia. Aí a gente brincava, que ir para a terapia era uma bosta, porque o psicólogo só dizia assim, você precisa de ter um tempo para você, de tirar um tempo para você. E a gente fazia chacota disso. E hoje isso mudou totalmente, né? A questão do autocuidado virou uma coisa muito importante, assim, se transformou numa coisa muito importante e que tem a ver com o seu sujeito político também. Porque quando você cuida de você, você está cuidando do outro. E ser uma pessoa feliz te impede de ter esse ódio que se transformou as relações políticas e sociais nos últimos tempos, né? Não sei, bom, estou aqui falando de improviso, não sei se era isso que o Afonso imaginava que eu falasse, não, sim, mas sim, sim. se que eu falo mais alguma coisa mais técnica, eu falo. Só vou passar a bola de novo aqui para o Flober, para ele continuar aqui. É uma pergunta que eu queria fazer para ele, assim, que a Cris falou aí da questão dos CAPs, né? Da política de saúde mental. Você, na sua convivência com as benzedeiras aí, você teve contato também com essa questão da cura, dos males da alma? Como é que você podia falar aí um pouco disso, continuar a sua narrativa aí? Né? Isso não é uma situação desassociada, né? Pelo contrário, ela é completamente integrada. Né? Eu vou só fazer uma referência aqui, uma situação, para que a gente entenda isso, né? Nós possamos, nós, no caso eu, possa ser mais claro nisso aí, para que vocês me entendam como é que ocorreu. Eu estava num quilombo, lá na Chapada, que quem mora aqui conhece muito, que é o pessoal, os quilombolas lá da região de Cavalcante, né? Tem um lugar lá que chama Vão de Almas, e eu estava lá no Vão de Almas, a mais ou menos 70 quilômetros de Cavalcante, e me surgiu uma pergunta, falei, como vocês têm medicina aqui? Certo? Onde eu estava, ficava a 70 quilômetros, que é uma região, é um trecho pequeno para quem está de carro, quem está a pé é uma dificuldade, sair no meio do mato, numa necessidade, uma cobra que picou e alguma coisa, como resolve isso? Olha, para vocês terem uma ideia, né? Eles colocam uma rede no ombro, certo? Vão em trio, vão dois carregando o paciente, a pessoa que precisa do atendimento, e um vai na frente até a casa mais próxima para que chame 3 pessoas para substituí-los. Eles vão fazendo isso até chegar na cidade. Uma cobra que tem um veneno maior, uma jararaca, uma cascavel, a coisa fica muito complicada, né? Eu estou dando o exemplo de cobra porque foi o exemplo que me disseram lá. Então, o que acontece? Eles usam a tradição. Qual que é essa tradição? É aquilo que tivemos, né, de, entre aspas, doação do europeu colonizador, certo? O nosso homem original, certo? E o africano. Então, quando você junta essas matrizes, certo? E essas matrizes, elas carregam um pacto de oração muito grande, elas têm um fundo religioso muito funcional, certo? Isso traz um conforto para a alma, traz um conforto para a família e auxilia na recuperação de algumas situações, quando é possível, através das ervas que o Abraão estava dizendo aí. Né? Eu não conheço todas as
as benzedeiras que eu tive contato estão sempre com o raminho na mão, certo? Elas utilizam a força, né, da natureza para poder descarregar o mal, como elas dizem, certo? Tanto é tão interessante que elas acabam de benzer aquele ramo murcha, certo? E ele é colocado ao pé de uma árvore, em algum lugar assim, que é para a natureza levar aquela carga. E quando elas acabam o atendimento, elas também descarregam essa força que, para elas, para a prática, é uma força negativa que permite que a doença se instale no indivíduo. Bem, essa situação toda, né, nessa procura toda, eu fui parar dentro dos postos de saúde aqui no GDF. Alguns, como foi dito aí pela Cris, já tem esse procedimento, mas tem essa questão política, né? Conforme muda a Opa, parece que teve alguma... né? Esse grupo, eu tenho um convívio maior, eles estão atendendo aqui no posto de saúde do Lago Norte, certo? Mas já estiveram na Asa Sul, já estiveram na Asa Norte, tinham lá no Cruzeiro, eu não sei, com a situação da pandemia, eu não tenho frequentado, né? Até falei com elas que eu vou lá nessa próxima sexta-feira. Para quem está ouvindo, e se o programa for ao ar, vai ser elas vão ter um encontro no Lago Norte, lá no posto de saúde do Lago Norte, mas já estivemos no Cruzeiro, já estivemos na Asa Sul, já estivemos na Asa Norte, certo? Eu sei que existe um outro atendimento na região do Riacho Fundo, se eu não me engano, eu não conheço lá, mas então existe um movimento dentro dos postos, inclusive médicos eu já vi participando, certo? A gama de benzedeiras hoje é uma coisa muito interessante, porque quando eu comecei a verificar isso, eu tinha aquela imagem da benzedeira, aquela mulher que vinha da zona rural. A benzedeira de 80 anos, de 70 anos, são frutos ainda da região rural. As mais novas, não. Elas são urbanas, certo? E tem um grupo mais jovem que é da internet. Elas fazem atendimento à distância pela internet. Então, não desapareceu, né? Na verdade, o que acontece? Esses grupos continuam numa vivência enorme, só que há uma modificação, como modificou tudo na vida, né? Então, você tinha uma situação que era só o atendimento presencial e hoje não, você tem um atendimento também pela possibilidade tecnológica. Uma situação interessante, porque eu, no início, muito cru na matéria, né? Muito curioso, mas muito cru na matéria, comecei a levantar, descobri lá na região de São Jorge, aqui no interior de Goiás, mas muito próximo do Distrito Federal, um encontro que chama Raízes, não sei se vocês já ouviram falar. Esse encontro eu estive lá em 2020, porque depois veio a pandemia e não houve mais, né, nenhum evento de aglomeração. Tinha 2.000 benzedeiras e rezadores, gente do Brasil inteiro, xamãs, gente de matriz africana, gente da Amazônia, do norte do país, certo? E benzedeiras de todo lado, certo? Então, foi um encontro maravilhoso, porque, de repente, eu vi o Brasil ali, certo? De repente, você olha e fala, caramba, a cultura popular, ela se mantém, ela sobrevive, embora você tenha campanhas contra, como diz a Cris. Você tem um embate, né, do Estado atual contra essa prática, né, e se esquecendo que as pessoas têm uma raiz, né, e o encontro lá chamava exatamente raízes, né? Você tem uma raiz que é uma situação afetiva, onde você tem uma transferência familiar, de vizinhança, de comunidade, de saberes que não pode ser esquecido. Eles têm que ser extremamente valorizados. É exatamente o contrário do que se está fazendo. Só né? uma pergunta. Não é uma questão, né? Não é uma situação, se é religiosa. Olha, você tem lá pessoas de situação espírita, né? Espiritual, você tem pessoas de situação católica, você tem pessoas de matriz africana e tem o pessoal de reiki, né? Tem o pessoal messiânico que eu vi lá, certo? Então, da igreja messiânica. Então, você tem
um leque cultural extraordinariamente grande, né? É uma situação que favorece muito esse desenvolvimento. Deixa eu só perguntar para o Abraão aí, se ele, no caso da benzição, né, se ele já viu algum profissional de saúde aí, um médico, por exemplo, recomendar, né, chegar para o usuário e falar benze que passa. Você imagina que pode estar vendo isso aí como uma evolução aí nessa integração das práticas? Olha, Afonso, eu não vi, mas eu já tenho um histórico médico que veio me procurar, benzedor para benzer o filho dele, para levar o filho dele para benzer. Isso já aconteceu comigo. Né? O médico me procurar, me ligar, não precisa você conhece, minha criança nasceu. Então. É muito raro, porque o Conselho Federal é muito escroto, né? Persegue muito o pessoal. Por exemplo, aqui no meu bairro, tempos atrás, hoje não existe ainda, mas há um bom tempo atrás, a Pastoral Operária começou, tinha um galpão, começou com o pessoal a fazer alguns remédios. Tinha um doutor aqui, não vou falar o nome aqui, não tem autorização, ele trabalha com saúde, então ele receitava aqueles remédios, ele mandava os pacientes lá pegar. Esse espaço lá hoje tem a Cida, que trabalhou comigo na prefeitura, que era aposentada, auxiliar de enfermagem aposentado, uma pessoa extraordinária dessa área de fitoterapia, reikiana, né? Está lá hoje. E ele foi perseguido, ele abandonou. A última conversa que eu tive com ele tem alguns anos ainda, ele já estava, não quer mais, ele foi ser perito do INSS, não quer mexer mais, continua achando que é fantástico, é legal os medicamentos, tudo, né? Mas não quer. Os remédios, agora, a posição é pior ainda, pessoal, né? São tabu que a gente tem que cobrar. Eu acho que a gente, enquanto usuário, também já pode cobrar e colocar isso na pauta, né? Acho que nós estamos trabalhando para fazer um seminário da comissão agora, para os novos membros da comissão agora, provavelmente em novembro. Estou tentando ver uma data aqui, porque tem a Conferência do Indígena, tem Preno, e a gente quer forçar um pouco essa discussão, né? Do saber popular, porque isso é muito evidente, muito forte. Né? Poucos médicos, né? Mas, assim, se encontra um ou outro, né? O que é mais forte em termos de médico é questão... Tem muito médico espírita, né? Eles recomendam a pessoa para o centro espírita, tratamento centro espírita, alguma coisa assim. E tem muito médico espírita, muito mesmo. Um percentual alto de médicos e médicos espírita. Eles usam, muitas vezes, a questão espiritual. Não são da benzedeira, mas termina sendo alguma coisa próximo também, que vai trabalhar com a alma, né? Acho que é muito importante a gente estar fazendo esse debate, né? Teve agora... A opinião da Cris aí sobre... porque tem uma geração aí nova de profissionais de saúde, vamos falar assim, né? Porque profissional de saúde não é só médico, né? Mas vamos falar assim, os médicos formados em Cuba, né? Que a gente tem muita afinidade com esses companheiros da rede popular, rede de médicos populares também, que são médicos formados aqui no Brasil também, que estão aí na batalha para a defesa do SUS fortalecer. Eles têm uma abertura maior para essas práticas, me parece, né? Não sei se a Cris está atenta para isso também, está havendo uma renovação geracional, né? E aí está entrando uma galera mais jovem aí, mais sensível, né? A incorporar essas práticas integrativas no seu trabalho diário dentro da atenção primária no SUS. Vai, Cris. Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que é preciso mudar a formação dos médicos, né? Desde lá do começo da faculdade, assim, né? O cara é ensinado a se achar um ser humano acima do bem e do mal, né? Assim, então, não adianta nem a gente fazer política pública de inserção das práticas, por exemplo, a obrigatoriedade da inserção das práticas integrativas
no SUS, de cabo a rabo, no país, vamos dizer que a gente conseguisse isso, se não tiver uma mudança na formação dos nossos profissionais, né? Assim. Porque o que eu fico pensando é o seguinte, o cara acha que a ciência começou ali na União Laboratório, União Química, né? Será que ele não imagina que a ciência começou lá, desde quando não existia laboratório, que as alquimistas faziam lá, juntava a plantinha com a outra plantinha, e bom, aquilo era bom para isso, era bom para aquilo, e tal, e todas as experiências que foram feitas até chegar na União Química, na Bayer, num grande laboratório, né? Então, assim, o que eu vejo é que tem que ter uma mudança de formação. Aí, nisso, vem os nossos companheiros que fizeram medicina em Cuba, porque eles vêm com uma formação centrada na prevenção. E aí a prevenção, ela engloba a integralidade da saúde, né? Então, eles vêm com eles têm uma outra visão, assim, que não é toda a faculdade de medicina no Brasil que tem, né? Assim, a formação médica hoje ainda é em cima da alopatia e da medicina de resultado, né? Que não é uma medicina preventiva, né? Então tem que mudar a formação. Agora, eu vejo assim, eu tenho acompanhado muito isso, assim, e eu vejo assim que tem muito médico que, por exemplo, que conversa com os pacientes, que é uma coisa que a gente não via 10 anos atrás, né? Que os caras nem conversavam, tipo, só passava a receita, 10 minutos de coisa e tal. E isso eu acho que já é fruto da nossa pressão, fruto da nossa construção, sabe, Abraão? Por isso eu acho, assim, que você tem que ficar muito orgulhoso, sabe? Assim, você tem que ficar muito orgulhoso, porque eu acho que esse trabalho duro que você e outros conselheiros têm feito e tal, tem efeito, entendeu? Tem efeito, porque a gente vê que tem efeito, que a mudança está aí, está acontecendo, e que agora a gente vai aprofundar mais aí, a partir do momento que a gente conseguir derrotar esse governo fascista, e que a gente vai conseguir retomar as mudanças que estavam sendo feitas, né? Porque eu percebo assim, porque eu percebo assim, por exemplo, aqui teve mais médicos, né? Tinha muitos médicos cubanos, e mesmo com a barreira da língua, era um outro atendimento. E as pessoas começaram a cobrar. Depois que os cubanos foram embora, as pessoas começaram a cobrar. Vem cá, por que o cubano conversava comigo e você que é brasileiro não conversa? Né? Já está com remédio. Assim. Então, eu tenho visto mudanças, assim, né? E tenho visto mudanças principalmente nessa coisa do olhar da medicina, mas a gente precisa mudar a formação do médico, sabe? A graduação, assim, o olhar da medicina para o ser humano integral, não só para o tratamento medicamentoso. Seu som está desligado, Afonso. Nós vamos para as considerações finais por causa do tempo, né? E aí, só lembrando que esse podcast aqui chama Pode Pôr para Quebrar, é um podcast do Coletivação, que é um movimento que fez uma ponte aí, reforçou as pontes, né? A gente não inventou nada, reforçou as pontes entre o Partido dos Trabalhadores e os movimentos populares e desembocou numa candidatura coletiva, né? O mandato coletivo, né? Que está concorrendo à Câmara Distrital do DF, né? O número do mandato coletivo é 13613, coletivação, mandato coletivo, representado na urna por Cris do Coletivação, que está aqui fazendo parte desse podcast, né? Nós somos 6 companheiros, eu, Cris do Coletivação, mais Cláudia Regina, mais a Tati, mais a Gerdane, mais o Dedê, nosso advogado lá do Paranoá, né? Então, vamos fazer a última rodada aí para as considerações finais, tá? E a Cris vai fazer o fechamento desse podcast, que amanhã a gente está num novo patamar aí na nossa jornada. E a questão do SUS, né, das práticas integrativas tem um espaço
privilegiado no nosso programa. Nossa plataforma de trabalho, nosso programa de trabalho está integralmente foi elaborado e está na íntegra aí nas nossas plataformas digitais que a gente vai divulgar na difusão desse podcast aí, reiterar para todo mundo acessar, manifestar seu apoio, apoiar financeiramente aí o mandato coletivo e pedir voto, né? Para a gente ser eleito aí, colocar o Lula de volta no Palácio do Planalto, o Leandro Graz aí no Buriti, a Rosilene no Senado, né? E o Coletivação na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, nós vamos fazer uma rodada final aí, voltando à mesma ordem. Por favor, Flober, para você fazer as considerações finais. Eu né, iniciei lá falando do projeto de vocês, coletivização, desejo que o sucesso, né, já contem comigo, e desejo que o sucesso coloque vocês lá na Câmara Distrital. Sobre o assunto específico de hoje, né, a minha opinião é o seguinte, é que a gente tem que valorizar cada vez mais a cultura popular, seja ela em termos de medicina, seja ela em termos de música, seja ela em termos de poema, seja ela em termos de literatura, quer dizer, aquilo que a gente tem de mais arraigado na nossa vida, que é a tradição, certo? Como a Cris falou, veja só, essa questão da farmacologia, né, moderna, que vem tudo de laboratório, ela não pode ser esquecida que isso foi experimentado anteriormente. Né, que o resultado que se tem hoje é exatamente um aprimoramento daquilo que foi iniciado pelos nossos tatarararavós aí, não sei desde quando, né? Então, né, imagine o que essa pessoa tinha para poder resolver seus problemas em 1500, né? Como que era feito isso aqui na nossa região, certo? Era através de medicações, de medicamentos, né? Que os nossos antepassados aí, seja ele de matriz africana ou silvícola ou europeia, né? Qualquer um deles, eles utilizavam o que era que a natureza fornecia, que era o possível. E isso não pode ser esquecido, quer dizer, onde você tem isso é uma possibilidade de uso, é óbvio que se você tem um problema tão grave quanto aconteceu agora, né, com essa pandemia, você tem que tomar vacina, não tem outras. É a solução mais imediata, mais né, ela não pode ser negligenciada como foi, certo? Agora, dentro de um padrão mais moderado, né, por que não usar os nossos chás, né? Por que não usar lá o mamão que o Abraão falou, certo? A manga, certo? Para combater aquilo que ele está utilizando, que vem dando certo, é óbvio, é barato, está no quintal, certo? E o que a gente espera é que seja recomendado, não só pelas benzedeiras, mas também pelo grupo médico, como a Cris falou. Tem que mudar a mentalidade. Era isso. Tá bom, gente? Muito obrigado aí pela situação. Você falou de fazer uma divulgaçãozinha do livro, a gente não tem mais livro. Isso esgotou. Isso é ruim por um lado, mas é muito bom pelo outro, porque a gente fez 2 tiragens e elas se esgotaram. Então, pensando se vamos fazer uma para o ano que vem, não sei, a gente né, teve uma aceitação muito grande aí pela população, foi muito bom. Tem livro nosso para o Brasil inteiro. As pessoas me ligam de diversos lugares para conversar, eu adoro falar com eles. Cada dia arranjo um amigo no estado. Prazer em falar com você, Abraão, com a Cris, com o Afonso. Vamos passar a bola para o Abraão. A gente vai deixar disponível o exemplar que nós temos aí para quem quiser acessar. Eu mandei para as bibliotecas. Tem várias bibliotecas que tem aí. O NB, inclusive, tem. Ótimo, excelente. Facilita. Abraão, suas considerações finais, por favor. Bom, Robert, alegria minha te conhecer, e já vou deixar um convite para você aqui. Eu quero, na próxima reunião, não tenho data ainda, talvez no seminário, se der certo, lá pelo menos uns 10, 20 minutos para você e uma benzedeira para fazer uma apresentação para nós lá, você apresentar o seu trabalho. Sem dúvida. Nossa, vamos fazer, vai ser provavelmente em Brasília. Provavelmente não, vai ser em Brasília. O seminário vai ser na OPS, nossas reuniões sempre... Pode deixar que eu vou levar alguém lá.
Tá ok. Vou na Contag, provavelmente, por causa da logística de espaço. Bom, eu agradeço imensamente, né? O convite do Afonso, da Cris, são meus companheiros, meus amigos aqui em Brasília. Estou torcendo muito para que dê certo a coletivação, que vocês assumam a cadeira, vai ser muito importante para o movimento popular. Tudo mais. Bom, nós precisamos realmente divulgar e trabalhar as PICs. Fundamental. Não dá para a gente ficar mais à mercê da alopatia, do modelo assistencial que nós temos hoje, é muito ruim. Nosso modelo de assistência, ele não é resolutivo, né? Ele não trabalha a saúde, né? Não sei se a Cris se lembra, muitas vezes no Conselho Nacional falava que o Ministério da Saúde devia mudar de nome, ser Ministério da Doença. Porque só se fala em doença naquele ministério. Remédio, doença. O Ministério da Saúde tem que falar de saúde, né? E as práticas integrativas, elas são fundamentais, porque, por exemplo, quando a gente vai fazer um encontro de prática, a gente começa cantando, dançando, apresentando uma questão cultural, as pessoas se falando, né? Isso é fundamental para a vida da gente. Eu não sei, eu não tenho nem a menor condição de falar como que é essa associação da nossa matéria com a nossa alma, com o nosso espírito, mas ela existe. E a gente precisa trabalhar isso, né? Isso não é uma questão da pessoa ter uma fé, não, isso é uma questão da existência nossa, dessa ligação. E as práticas é muito isso, né? Você fala do reiki, a distância, né? O pessoal aplica um reiki à distância, né? É fantástico, né? Aí, envolvimentos profissionais que não são médicos, porque parece que a medicina é só médico que sabe das coisas, e não é verdade, não é verdade. De vez em quando eu vou para alguns embates aí, que a tal da evidência científica, né? Não tem evidência. Mas, o povo já existia, né, Cris? Como é que os povos originais viviam se não tinha método, não tinha laboratório, não tinha aparelho, não tinha energia elétrica? O povo sobrevivia, né? Eu lembro bem, tem uma planta, eu não me lembro o nome aqui, eu sou muito lerdo para isso. Como diz, mordida de cobra, né? Então, uma planta lá no mato, para quem conhece, que vai lá e resolve o problema com aquela planta. Tem um animal, o tio briga muito com cobra, né? E tem gente até conseguiu filmar isso, mais recente, né? Tem gente que tem muito tempo, fotógrafo, né? Esse pessoal tem muito. O trabalho dele é esse, né? De buscar essas coisas assim. O cara filma. O tio tá lá com a cobra mordendo. O tio, ele corre lá naquela planta, morde naquela planta e volta a brigar com a cobra. Não atinge, né? Mesmo só, eu vejo pessoas benzer, e vi consistente, alguém correr, como o Frober colocou, buscar lá um benzedor, quando chegar no benzedor, né, o cara foi mordido por uma cobra lá. O benzedor fala, às vezes ele vai benzer, às vezes desiste, fica falando, não, tá boa. Às vezes fala, infelizmente, esse não tem mais jeito. A pessoa morria. Mas você vai para dentro do hospital, você morre também. É questão do acesso. A primeira questão de acessar, você ter acesso a essas coisas, né? Então, nós, assim, um desafio, Cris, eu acho que a gente tenta fazer o que é possível, né? Para mudar essas coisas. Eu costumo dizer, eu tenho minha fé, sou cristão católico, então, a justiça para mim é única, né? Porque Deus para mim é justiça, então isso é único, justiça é justiça. Demais não existe essa questão única, eu não acredito nisso. Tudo é outra possibilidade, cuidar da saúde das pessoas, né? Yoga faz um bem para a saúde, para as pessoas, é ótimo. O reiki né? Uma reflexologia, né? Terapia comunitária, tanta coisa que nós temos, eu não consigo falar aqui, né? Citoterapia, homeopatia, antroposofia, né? Tem gente que não gosta de antroposofia, a antroposofia é muito espiritual, né? Eu costumo dizer, quando eu estava na prefeitura aqui, para me encerrar, eu dizia para a pessoa assim, eu não quero saber como, eu quero saber se a pessoa ficou boa. A pessoa chegou doente aqui, eu tenho que curar ela. Esse é o papel do sistema de saúde, né? É evidente, tem casos que não vai ter, mas assim, eu tenho que fazer de tudo. Então, se eu vou curar, é a antroposofia que vai curar? É o reiki que vai curar? É a benzeção que vai curar? Não me importa. O que importa é a vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas.
Esse é o grande desafio, né? Você pega uma bula de medicamento, esse dia minha esposa comprou os remédios aqui, ó. A bula vem lá, ela serve para 2 coisas, talvez, né? Na bula. Aí tem 50 contraindicações. E mata as pessoas. As contraindicações estão matando mais do que tudo. O que mais mata hoje em dia, se a gente for fazer um levantamento, olha, você começa a tomar um remédio hoje para controlar o seu diabetes, amanhã você tem que tomar para o coração, depois amanhã tem que tomar para o rim, para o fígado, e vai. Você não tem saúde, você não tem qualidade de vida. Né? Então, os exercícios físicos, orientar as pessoas. Você vai no posto de saúde, quase não tem orientação. A pessoa faz atividades físicas, né, Cris? É muito difícil, não tem uma orientação, não tem uma coisa mais assim. Isso precisa ser mais valorizado. Para me encerrar mesmo, Brasília tem um histórico muito interessante das práticas, né? Mas ele tem Carmo de Simone, tem o Newton, o Freire, que são pessoas extremamente, já há muitos anos trabalhando em Brasília, e tem outros, eu não me lembro o nome aqui, que fazem trabalho de Pix em Brasília, né? Fantástico. Então, Brasília tem realmente, em relação, por exemplo, à minha cidade, está muito adiante, né? Brasília, né? É isso aí. Um prazer te conhecer, Fábio. Então, vou estar vendo depois com você. E quando for organizar as coisas lá, para fazer um convite que você está apresentando. Porque é assim que a gente vai quebrando. Porque dentro da comissão também tem muito técnico. Mesmo que não é médico, me parece que, graças a Deus, não tem nenhum, não. Mas tem muitos profissionais também que são mesmo nessa linha, né? Da evidência científica, que tudo tem que ser aquela coisa, tudo. Não. E a gente está tentando, por exemplo, agora, eu sei que eu estou lá pela CMP, a ANEP está lá, né? E não ficou do jeito que a gente queria na comissão, mas nós vamos estar trabalhando isso, né? Primeiro que tem pessoas que é da academia, que vêm da academia, mas que tem essa cabeça aberta, né? Então, é isso que a gente quer trabalhar para fazer um bom trabalho nas PICs. Então, começamos agora, já estamos, não sei se o Afonso, a Cris começou, o Rafael, lá da OPAS, muito bom, está empolgado, ele está ajudando a gente, quer ajudar as PICs, né? Seminário agora, a OPAS está disposto a bancar, vamos estar discutindo isso. É isso. Boa sorte, realmente, nós precisamos eleger Lula, precisamos eleger bancadas fortes nas casas legislativas, que tenha compromisso com a vida das pessoas, compromisso com a classe trabalhadora. Porque saúde pública, em especial para a classe trabalhadora, é fundamental. Porque a maioria da população brasileira não tem acesso a outro sistema no seu público. Um abraço e muito obrigado. É isso aí. O SUS é isso, né? Que a gente fala, é o maior plano de saúde do país, é o SUS. Então, é o que funciona para mais de 90% da população. Passar para a Cris aí para fazer o fechamento, Cris do Coletivação, 13613, né? E acessem a nossa plataforma programática, onde a questão da defesa do SUS, do fortalecimento do SUS 100% público estatal está lá bem desenvolvida na nossa plataforma programática. Cris, para fechar. Obrigada, Afonso. Obrigada, Flaubert. Muito obrigada, Abraão, meu querido amigo. Puxando o braço um pouquinho para minha sardinha, eu percebo que tem um adoecimento psíquico que é bem fácil de resolver se a gente parar e respirar. Tem uma parte das nossas dores, uma parte da nossa ansiedade, do nosso medo, que é fácil de resolver se a gente parar e respirar. Então, para terminar aqui, eu convido vocês a fecharem seus olhos por um minutinho. Acha aí uma posição confortável onde você está sentado. Não usa a boca, respira só pelo nariz. Visualiza aí um quadrado aí dentro da sua mente. E a gente vai respirar no ritmo da construção de um quadrado. Então, inspira em 2 tempos
desenhando um lado do quadrado. Inspira 1, inspira 2. Segura o ar dentro do seu peito, desenhando um outro lado do quadrado. Segura 1, segura 2. E agora, expirando em 2 tempos, desenha outro lado do seu quadrado. Expira 1, expira 2. E agora segura o seu corpo sem ar, fechando o seu quadrado. 1, 2. E agora, como vocês já sabem, dá uma cor para o seu quadrado, a cor que você prefere. Branco, preto, verde, azul, vermelho. Inspira 1, 2, segura 1, 2, expira 1, 2, segura vazio 1, 2. E só mais uma vez, vamos ampliar o tempo para 3 tempos. Então, vamos lá. Inspira 1, 2, 3, segura cheio. 1, 2, 3, expira 1, 2, 3, segura vazio. 1, 2, 3. Pode abrir seus olhos e todas as vezes que você sentir que o mundo está te sufocando, que a única coisa que você pode fazer é chutar um balde, matar alguém, toda vez que você tem aquela raiva que te dá vontade de tacar um troço na parede, você para, inspira, segura, expira, segura em 2 tempos, depois em 3 tempos, 3 vezes cada um. Te garanto, você não vai bater em ninguém. A vida vai ficar um pouco mais fácil e a ansiedade se dissipa, porque às vezes é só uma questão de respirar. Obrigada, gente. Bom dia, boa noite. Não importa. 13h63. Tchau. Tchau, gente. Um abraço. Valeu.